Bitcoin hoje fazendo um padrão gráfico que é perigoso. Eu só não vou falar para quem, se é para os touros ou para os ursos, mas com certeza você precisa ficar nesse vídeo até o final, que a gente vai conversar sobre muitas coisas. A gente está próximo de ter uma porradona do mercado, tá? Seja para cima ou seja para baixo. A gente vai analisar e vamos ver todos os dados aqui, se estão indicando alta ou se estão indicando baixa no curto prazo, porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, nós estamos em um movimento absurdo de baixa. Esse movimento espera pra gente o quê? Pullback. Cadê o santo pullback? A gente precisaria de um pullback aqui para continuar a queda no mercado. E eu já falei para vocês por que isso é essencial pra gente. Simplesmente para você renovar a queda, né? Dar um novo motivo para você ter mais queda, você precisa entregar uma altinha antes. Você levanta, o mercado fica eufórico, o pessoal começa a entrar em FOMO, né? O medo de perder a alta, e logo depois você tem a chance de liquidar esse povo e levar o mercado para baixo. Enquanto isso, o que a gente espera, né? Bom, a gente espera esse pullback. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sabemos. Então, olha só. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é no RSI. O RSI que vai dizer a força do mercado para onde está indo. E o que podemos ver aqui desde, vamos lá, novembro, é que a força do mercado vem caindo. E a gente consegue ver que o movimento está limitado por uma linha de tendência de baixa no gráfico das forças, o índice de força relativo. Então, qual que é a interpretação que você tem que ter nesse momento? Se você expandir essa linha de tendência, você vai perceber o seguinte: o RSI ele tem um certo limite, a queda tem um limite. Nenhuma queda, nenhuma alta é infinita. A gente tem realização de lucro e temos também realização de compras, né? O pessoal faz compras enquanto o mercado está caindo, isso é interessante. Então, nenhum movimento é infinito. Logo, a gente vai perceber que no RSI nós estamos tendo uma queda da força, tá? A força está decrescente, limitada. Então, a gente vai perceber que a algum ponto essa força vai reverter. E é aqui que a gente vai ter o nosso pullback, certo? Agora, até onde a gente pode reverter? A gente tem aqui até o final da nossa linha de tendência de baixa, dando uma especulada, tá? 13 de fevereiro. A gente teria mais ou menos um mês aí de uma lateralidade barra queda absurda para depois a gente realizar esse pullback. Para onde vai esse pullback nós não sabemos, mas vamos ver melhor. Acontece que depois de a gente entender isso, o que a gente pode esperar no momento? É de se esperar mais baixa? Totalmente, tá? É de se esperar uma reversão? Totalmente também. Então vamos para os dados aqui, que assim acaba com essa dúvida de vez. Então, a gente já percebeu que a gente está próximo, né? Falta pouquinho para a gente fazer um pullback aqui, voltar a subir e dar um motivo para o preço ou renovar o topo histórico ou renovar a sua baixa, tá? Então a gente tem dois cenários totalmente assim, a gente não consegue simplesmente falar para onde a gente vai, que vai reverter, agora é bear market, agora a gente vai voltar para o bull market. No momento a gente não pode falar nada, mas eu já falei para vocês, a gente vem falando nos últimos vídeos que o mercado tá em medo, os mineradores não estão vendendo, estão acumulando, e a gente está vendo simplesmente vários dados falando, ó, o mercado está em acumulação, a gente possivelmente pode ter um movimento para cima. Agora, outro dado que eu gosto de mostrar para vocês, para mostrar assim que possivelmente a gente pode fazer uma porrada para cima, é justamente esse movimento aqui. Eu quero que vocês reparem, prestem atenção nesse movimento. E agora eu vou circular ele e comparar ele com esse movimento. Deixa eu tirar essa linha de tendência aqui para deixar mais claro. Quero que você compare esse da esquerda com esse da direita, e eu não sei se você consegue ver a semelhança disso aqui, mas é absurda. Então, para eu mostrar para vocês melhor o que é isso aqui, olha só, repare nesse movimento, a gente teve uma queda tem totalmente a ver com a outra, por incrível que pareça. Então, olha só, a gente teve uma queda, fizemos uma lateralidade absurda, depois olha esse movimento de queda lateral e super provocante, destruidora de emocional que a gente estava tendo. O mercado estava caindo em uma lentidão absurda, e aqui com certeza o mercado perdeu o interesse, o volume está baixíssimo, o pessoal já perdeu totalmente a crença no mercado. E o que aconteceu depois? Porradão para cima. Agora olha só o que está acontecendo agora, só que numa escala menor. A gente tem esse movimento que eu circulei para vocês, e olha só que se a gente for para o gráfico de uma hora, o que você vai enxergar? Olha isso aqui, a gente tem simplesmente um movimento de queda totalmente baixa, lateral, destruidora de emocional, acaba com a sua vontade de estar comprado no mercado. E isso aqui é super interessante, visto que
desde que, calma aí, trava a língua aqui não, desde lá de trás a gente está tendo uma queda no volume do Bitcoin. O Bitcoin está tendo uma queda, pelo menos modesta aqui, de volume, o que indica pra gente o quê? A gente está tendo queda, o mercado já está assustado, o mercado está realizando prejuízo e eles estão saindo do mercado. Beleza, agora que a gente está vendo isso aqui, se a gente for voltar para o gráfico de uma hora, a gente tem que ficar preparado para o seguinte, né? A gente pode estar vendo aqui um movimento de lateralidade, aquela queda bem sufocante para depois reverter. Douglas, isso é possível? Totalmente, repito totalmente. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos um suporte super forte, que é o nosso suporte dos 40 mil. E um rapaz veio me perguntar hoje, ó Douglas, esses 40 mil é uma região totalmente protegida pelo preço? Sim, porque as pessoas acumularam entre 30 e 40 mil. É uma região que as pessoas, os grandões, se posicionaram lá. Mas Douglas, e se chegou aqui em cima e o pessoal realizou tudo aqui em cima, o pessoal usou aquele movimento lá de trás, esse topo aqui formado como uma distribuição. O pessoal aproveitou esse topo para vender. Ou seja, todo mundo que comprou aqui vendeu aqui em cima. Douglas, é possível? Sim, tá? Mas não deixa de ser uma região totalmente protegida. A gente só vai saber se ele perder essa região e até onde ele pode ir. Então, a gente tem dois extremos nesse exato momento que você tem que ficar esperto. Primeiro de tudo, é o nosso suporte mais forte que nós temos no momento, justamente nos 40 mil. Agora, outro extremo que nós temos é os 52 mil, né, formados por estes dois topos aqui, que são totalmente importantes. E tá, muita gente fala, Douglas, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, acabou o mercado. Então calma, tá? Tem muito dado para você só olhar para o ombro, cabeça, ombro. Vamos deixar ele no cantinho dele por enquanto. Então olha só, a gente tem uma resistência forte nos 52, temos um suporte forte nos 40 e nós temos outro suporte forte aonde, tá? Nos 30 mil. O nosso suporte dessa lateralidade. Estamos em um ano e meio praticamente aqui só de lado. Um ano e meio não, é um ano, praticamente um ano. Só de lado. Isso indica pra gente que, cara, a gente tá num retângulo gigantesco e esse retângulo tem dois extremos. O extremo de baixo, chamado suporte, nos 30 mil, e o extremo de cima, chamado resistência, nos 65 mil. Então a gente tem dois extremos. Cara, a gente está praticamente no meio aqui. Se a gente dobrar de valor, a gente chega no topo histórico. Mais ou menos, tá? Se a gente perder 50% do valor, a gente vai para o nosso suporte. Então a gente está praticamente ali no meio. O que deixa o mercado totalmente tenso, o mercado nervoso, e a gente tem que prestar atenção no quê? Em outros dados, né? A gente tem que olhar os outros dados. Como a gente falou, o mercado está em medo. Outra coisa, os mineradores, a gente veio conversando que eles estão não vendendo, os caras não estão se desfazendo suas posições de Bitcoin. Então eles mineram, acumulam e não estão vendendo. O seu indicativo que, bom, a tendência dos caras é vender o preço mais para cima, né? Então a tendência é justamente o preço voltar aqui. Aí sim eles vão ter uma oportunidade de vender parte dos Bitcoins e causar um dumping no mercado. Beleza? Então, aí chegou aqui, eu tava olhando e apareceu essa notícia aqui para mim que um analista falou que os mineradores vão começar a ficar no prejuízo se o Bitcoin começar a entrar na região dos 30 mil dólares. Então, isso é possível? Sim, é uma teoria do cara, uma análise do cara, eu respeito, só que realmente faz sentido. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que tem certas regiões do preço que se a gente for buscar, você vai começar a colocar o capital dos grandões em risco, tá? Que é a região dos 30, 40. E se você perder ainda, a gente vai entrar numa zona muito pessimista para o mercado. Mas Douglas, a gente está tendo aqui, cara, o rendimento dos títulos americanos estão pocando. Os caras vão aumentar os juros, vai tirar a liquidez do mercado, a gente vai ter uma busca por liquidez, todo mundo vai sair do mercado. Então assim, calma, tá? Calma, o mercado já está em extrema queda, para a gente ter mais queda a gente precisa de um motivo. Às vezes, por incrível que pareça, muita gente está falando o quê, né? Março vai aumentar os juros americanos. Então, fazendo isso, todo mundo tende a sair dos mercados, tanto das bolsas, tanto quanto de cripto. Então, por que eles já não estão precificando esse movimento? E a gente sabe, tá? Que se a gente tiver um caos no mercado, todo mundo buscar liquidez, S&P 500 caindo 2% hoje, a Nasdaq caindo também. Então a gente está tendo praticamente uma busca por liquidez geral e o dólar segue subindo e o ouro nem se fala. Então olha só, um ponto de atenção.
O mercado não faz tudo na hora que você quer, o mercado não faz tudo na hora que você acha. Então você acha, ó, março a gente vai ter aumento de juros e em março o preço vai cair de todos os mercados. Não, tá? O mercado tende a se antecipar de todas as formas. E um dos motivos que a gente se espera uma definição forte do mercado, a gente espera uma porradona, é porque nessa brincadeira aqui o pessoal tá brincando no mercado futuro. A gente só tem jogando aqui na mesa o mercado futuro, o pessoal alavancado. Então o pessoal tá se brincando dessa forma. Isso aí vai causar uma pólvorazinha para a gente ter uma explosão em breve. Uma explosão que pode liquidar os longados, tá? Levando o preço para baixo, ou liquidar os shortados, levando o preço para cima. Então no momento a gente está tendo, cara, o mercado totalmente parado. O pessoal saiu do mercado. Olha esse dado aqui, que interessante, tá? A realização de lucro do pessoal. Então a gente vê que a gente chega num topo e o pessoal começa a realizar o lucro. O pessoal começa a sair do mercado e botar o dinheiro no bolso. A gente teve uma distribuição absurda no começo do ano, como a gente já conversou, que isso aqui é uma zona de distribuição. O pessoal estava vendendo e a gente consegue ver o reflexo disso nesse gráfico aqui, tá? E agora a gente teve, simplesmente depois dessa queda, a gente teve um lucro bem pequenininho e olha só como é que o pessoal começou a realizar um lucro maior, só que não da mesma dimensão que a gente teve no começo do ano passado. Então a gente teve sim uma distribuição dessa região, mesmo que pequena comparado com a outra. Ou seja, depois de uma distribuição, você vai buscar um fundo do preço. Nesse fundo, você vai começar um processo de acumulação. E onde que você faz o processo de acumulação? Em um suporte forte. Você vai querer deixar o preço numa base de preço importante, num suporte importante histórico. E ali você vai cultivando os seus aportes, os grandões, né? Eles vão comprando aos poucos, vão fazendo parcial, vão acumulando. Esse é o processo de acumulação, fazer compras parciais. E depois a tendência, tá? É levar o preço para algum ponto, criar-se uma nova tendência de distribuição para depois a gente ter mais queda, ou essa zona de distribuição ela pode ser mais para cima. A gente pode renovar o topo histórico e lá em cima os gigantões simplesmente começarem a distribuir. Então essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Tá? O preço cai com algum propósito, só que ele não vai cair para sempre porque temos interesse nesse mercado, como eu falei para vocês, regiões a serem protegidas, a gente tem que ficar esperto nisso, tá? Então, outra coisa, tá? Vamos lá, um gráfico que eu achei muito bacana para a gente analisar também, que é os holders de curto prazo, os caras que seguram até 155 dias aí as moedas até, então os caras são considerados holders de curto prazo. E olha só isso aqui, tá? Quando a gente tem simplesmente uma queda, tá? A gente tem o valor o valor de referência aqui, que é o 1 nesse gráfico. Quando a gente está acima do 1, significa que essas pessoas aqui, os holders de curto prazo, estão tendo lucro. Agora, quando a gente tem esse valor abaixo de 1, a gente tem um pessoal aí tendo prejuízo. Então, olha só que bacana. Quando a gente teve aquela primeira queda do ano passado, na metade do ano passado, muita gente de curto prazo saiu vendendo seus bitcoins. O pessoal ficou desesperadíssimo e realizou muito prejuízo, tá? Então agora a gente está meio que no meio a meio e você pode notar que essa queda que nós estamos tendo não está chegando nem perto da realização de prejuízo que os holders de curto prazo tiveram no ano passado. Isso indica o que pra gente? Cara, o mercado está amadurecendo. A parte dos holders, a gente está tendo um amadurecimento do mercado, um crescimento absurdo do mercado desde 2021, 2020, final de 2020. E a partir desse momento a gente está começando sim um processo de amadurecimento do mercado. Os holders já estão com outra mentalidade, as pessoas que já viveram essa queda, com certeza agora, os caras já estão calejados, os caras já sabem como é que funciona o negócio e como que você controla seu emocional para não se ferrar junto com a maioria. E olha só o que está acontecendo, tá? Significa que... Por que a queda está acontecendo? Porque tem uns bandidos aí que ficam se alavancando e dando liquidez para os grandões. Então, ponto. Só que chega uma hora que isso acaba, né? A gente não pode, tá? Achar que o mercado vai cair para 20 mil de uma vez, porque é inviável. É inviável. Você não tem tanto... Cara, você tem que ter um ET caindo no céu, 5 ETs caindo no céu para você gerar um pânico mundial e busca por liquidez. Tá? Nem no Covid a gente teve uma situação dessa.
E olha que foi um surto mundial. Então, nesse momento, a gente esperaria o que para ir para os 20 mil, né? Vamos lá, esperaria 50% de queda. Ter 50% de queda após ter quase 40% de queda, cara, isso é inviável. Não tem força vendedora que aguente tanta pressão assim. Então, a RSI iria para zero tranquilo. O mercado com certeza ia dar uma morrida de curto prazo. Então, a gente tem que entender que o mercado tem interesse e os grandões vão tentar de todas as formas defender a posição deles. E o que conta com isso é não deixar o mercado morrer. Um mercado tão lucrativo como esse, os caras não podem deixar o mercado morrer e todo mundo perder o interesse. Eles precisam trazer o interesse de volta para ganhar dinheiro em cima. É assim que funciona e a gente tem que aceitar essa história. Agora outra coisa. Depois dessa queda a gente estava esperando o quê, né? Bom, 52 mil nossa resistência e 30 mil nosso suporte mais forte ali, cara. Se perder os 40, 30 mil é o nosso refúgio. Então olha só. Nesse momento a gente está tendo queda atrás de queda, queda atrás de queda, lateralidade, queda. Só que nesse momento a gente está muito perto do nosso suporte. Cara, 40 mil. Estamos do lado aqui, tá? Estamos do lado, a gente pode até levantar mais, onde essas sombras começaram a respeitar melhor nos 40.500. O mercado já está perdendo interesse, a gente vê que o volume nesse ponto aqui já está minúsculo, o pessoal já está perdendo a fé, a gente consegue ver o reflexo disso no Fear and Greed Index, o sentimento de medo e ganância do mercado, uma queda bem triste aqui, que eu acho que o pessoal chama de deriva isso aqui. Isso aqui é um movimento que precede geralmente o que, tá? Uma alta. A gente não sabe para onde vai essa alta, a gente tem várias resistências no meio desse caminho. Então cada tendência de lateralidade que a gente criou nesses gráficos é uma resistência. A gente tem uma nos 44, temos uma aqui forte aqui nos 52. Então são caminhos que a gente precisa percorrer para a gente voltar a subir. Vai ser fácil? Não, mas a gente tem um combustível aí chamado mercado futuro. Então, a força da liquidez desse pessoal, que a gente está com uma alavancagem extremamente forte, significa que a gente tem combustível para ir para os dois lados. Só que acontece que nós temos dados hoje que pesam mais para o lado comprador. A gente tem mais dados que confluem, que a gente pode ter um respiro para cima, um pullback, né, para a gente voltar a subir. Então, o que você faz nesse momento? Com certeza você não vende. Tá? Não tem como você vender, porque assim, eu sei que no curto prazo parece uma péssima opção você comprar agora, parece que é o fim do mundo, que você vai comprar, o mercado vai derreter, e pode acontecer? Pode. Só que a gente já conhece a história, no longo prazo a história é diferente. Então, o curto prazo vai ser triste para você, não adianta, você vai olhar o mercado, ainda mais, gente, vamos lá, o cara que comprou aqui nos 44, ele tá vendo o preço dele, se ele tá acompanhando o preço, o mercado, ele tá vendo o dinheiro dele derreter aos poucos. Isso é horrível, isso acaba com a fé de todo mundo, e com certeza esse cara aqui já realizou prejuízo aqui e tá deixando o mercado cair, agora tá torcendo pro mercado ir pros 20 mil. Então não é assim, a gente não tem que ficar pro lado comprador nem pro vendedor, a gente tem que só aproveitar as oportunidades para encher mais o carrinho, para fazer mais compras em um suporte totalmente forte, entradas parciais e ter um foco mais de médio e longo prazo, tá? Porque no curto prazo, com certeza, todo mundo que estava aí convertido para alta na metade do ano agora já tá pessimista, já quer os 10 mil, 15 mil, tem gente falando que vai bater os 8 mil dólares, isso é loucura demais. Então, temos o que? Cara, eu sigo bullish, sigo esperando um pullback, só que nesse momento a gente tá, cara, num momento decisivo. E eu já falei para vocês, como a gente tem os dados ali, capaz de em um mês não, metade de um mês, a gente tem uma decisão do mercado para onde a gente vai. Então a gente pode ainda continuar essa lateralidade, mas esse movimentinho de queda aqui é um movimentinho que me chama atenção, que o mercado está perdendo interesse, está perdendo fé. Isso aí se repete de inúmeras formas. Você pode ver no mercado que ele sempre faz umas quedinhas assim, só que a gente está tendo um fractal acontecendo, né? Um movimento, um padrão acontecendo aqui dentro, que ele aconteceu onde? No gráfico diário. Então esse padrão que a gente está vendo, ele é exatamente igual a esse aqui, só que mais encolhido. Então essa é a magia do mercado e não tem como você ficar triste com um negócio desse. E com certeza não é hora de ficar triste, é hora de você ficar esperto para aproveitar uma possível queda, porque é da mesma forma que a gente vai ter, tá? Simplesmente uma liquidação do pessoal alavancado tanto para baixo, a gente vai ter uma força contrária empurrando para cima, porque
cara, a gente vai entrar numa zona importantíssima, 30, 40 mil. A gente já tentou, de alguma forma, entrar nos 40 mil aqui e o mercado não deixou. Deu uma porradona pra cima. Então a gente tem interesse nessa região. A próxima vez que a gente entrar aqui pode ser uma liquidada. E pra onde a gente vai se a gente liquidar esse povo? 37 mil, tá? Perdendo 37 mil eu não vejo muito dado aí pra levar a gente pros 30, mas com certeza se a gente perder os 40 mil a gente pode buscar os 37 pra depois dar um repique pra cima e eu não duvido disso. Tá? Da mesma forma que a gente pode ter um repique para cima e buscar a nossa resistência ali nos 52. Então a gente tem dois extremos aí, 52 e 30 mil para a gente ficar esperto, mas eu sigo fazendo minhas compras, sigo acumulando e esperando sim um movimento de longo prazo. Mas Douglas, tem juros americanos vai subir, gente. O mercado tá todo doido. O Bitcoin segue o S&P. O S&P desce 2, o Bitcoin desce 10. Hoje o Bitcoin tá caindo menos que o S&P. Então tá tudo doido, o mercado tá totalmente indeciso, tá tudo bagunçado. E o que você espera numa bagunça dessa? O pessoal procurando um ponto para ganhar dinheiro. Então vamos pensar, o mercado vai começar a entrar em queda, em recessão total. Você tá vendo uma queda no Bitcoin que tende a perder força, a queda vai ficando exausta até o momento que a gente vai ter um pullback. Tá? Ele vai cansar em alguma hora. Então é mais provável que a gente tenha uma queda do que é mais provável que a gente tenha uma alta do que uma queda. Mas se a gente tiver uma queda, ela não deve durar muito por conta dessa exaustão da força vendedora. O mercado tá parado e a gente vai ter uma definição. Quanto que o mercado vai acordar? Quando a gente tiver um gatilho seja de alta ou seja de baixa. Então se o mercado der uma porradinha para cima, pum, liquidou o pessoal. Se o mercado der uma porradinha para baixo, pum, liquidou o pessoal. Então a gente precisa de um gatilho ali para a gente direcionar o mercado, começar a cascata de liquidação e aí sim a gente começa a voltar o interesse do mercado e consequentemente o volume vai começar a mostrar a sua cara de novo, porque a gente está no momento de perda de interesse, de queda lenta como a gente teve nessa região aqui. Então é um ponto importante pra gente ficar de olho. E eu preciso do que? Do seu like, tá? Cara, 20 minutos aqui, 22, e você não deixou o seu like, e você tá acompanhando até aqui, você não é inscrito nesse canal, você tá dando mole, porque, cara, isso me fortalece demais, eu ganho mais gás pra continuar fazendo essas análises maravilhosas pra vocês. Eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto, forte abraço e vamos ficar de olho nesse mercado que promete os próximos dias. Tamo junto.